Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, estimando que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Dando sequência ao estudo de O Livro dos Espíritos, foi-nos solicitado pela casa refletirmos hoje sobre o tema A Alma Após a Morte, objeto das questões de 149 a 153A de O Livro dos Espíritos. Começando do começo. Todos sabemos que cabe a Deus a criação do Espírito. Espírito com E maiúsculo, que são considerados os seres inteligentes da criação e que povoam o universo fora do mundo material, tal como aprendemos na questão 76 do Livro dos Espíritos. Sabemos também que essa criação dos espíritos da parte de Deus é uma criação permanente. Deus jamais deixou de criá-los e os cria pela sua vontade, mas a origem ainda é um mistério para todos nós, encarnados e desencarnados, tal como a gente lê na questão 81 desse mesmo livro. Esses espíritos com E maiúsculo, os seres inteligentes da criação, são criados simples e ignorantes, mas sua destinação final é a angelitude. Pois, como diz a música da nossa estimada Valda Cedícias, um dia todos nós seremos anjos. Entretanto, para alcançar esse fim, o da angelitude, Deus nos impõe a encarnação, com a finalidade de nos fazer chegar à perfeição, onde se estabelece que nós somos seres perfectíveis, isto é, passíveis de perfeição. Mas como isso acontece? Perguntam muitos. A encarnação significa estagiar em um corpo material, um corpo de carne. Daí o substantivo encarnação, que tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, este espírito encarna, veste um corpo de carne, mas precisa sofrer as chamadas vicissitudes da existência corporal. Vicissitudes nada mais são do que os desafios enfrentados por cada espírito encarnado, que quando está encarnado recebe o nome de alma. Então o espírito, quando está na carne, ele recebe o nome de alma. Eu, você e todos os encarnados que estão sobre a Terra possuem
alma. A alma ou espírito, como muitos pretendem chamar, ao se revestirem temporariamente desse invólucro carnal, elas têm por obrigação purificar-se e esclarecer-se. Todo espírito, quando encarna e se torna alma, ele precisa alcançar esses objetivos do esclarecimento e da purificação, tornar-se cada vez melhor. Por quê? Porque existem duas características que assinalam o espírito, a imortalidade e a perfectibilidade. Somos imortais porque somos criados. Nós somos seres criados. E perfectíveis porque no périplo das reencarnações que nós vamos experimentando, gradativamente nós vamos nos aperfeiçoando até chegar à angelitude desejada por Deus. O grande objetivo de Deus quando cria um espírito é que ele se torne anjo e vá integrar a Assembleia dos Espíritos Puros, como Jesus. Agora, o tempo desse aperfeiçoamento depende de como cada um de nós, com o seu livre-arbítrio, aproveita a oportunidade reencarnatória. Como é que a gente aproveita essa existência que estamos vivendo? Com que grau de sabedoria? Eu, pessoalmente, prefiro dizer que o espírito imortal tem vida, que é única. Nós só temos uma vida, a vida do espírito. Por outro lado, a alma, que é o espírito encarnado, tem existência, que é finita. Portanto, se acaba. Começa e se acaba. Vai acabar pela morte, ou deserção biológica, ou desencarnação, como quiser chamar. O fato é que todos nós, enquanto espírito, quando vimos do plano espiritual para vestir um corpo de carne e tornar-se alma, a gente vem com uma quantidade de fluido vital necessária à existência que nós vamos ter, cujo tempo de duração dessa existência é combinado lá no planejamento reencarnatório, que foi feito quando nós estávamos na qualidade de espírito na erraticidade. Então tem um determinado espírito, o espírito X, que depois de aperfeiçoar-se no plano espiritual, preparar-se para uma próxima reencarnação, vai então, juntamente com a espiritualidade maior, traçar o planejamento reencarnatório da sua volta à carne, vai combinar todos os detalhes, vai escolher as provas e vai receber da parte da espiritualidade superior o prazo determinado dessa reencarnação, o tempo. 80 anos, 90 anos, 70 anos, 85 anos. Esse tempo nunca pode ser encurtado, ou não deve ser encurtado, especialmente por vontade humana, através do suicídio. Mas ele pode ser alargado, dilatado pela espiritualidade no que a gente chama de moratória espiritual. Ou seja, você ganha mais anos sobre a Terra
porque a espiritualidade considera que a sua presença na Terra é importante. Quem há poucos dias disse isso foi o nosso querido Divaldo Franco, que disse publicamente que havia recebido uma moratória para ficar mais tempo na Terra em função da missão a ele confiada. Ninguém pode atentar contra a própria vida nem contra a vida do próximo. Então, o tempo de duração da existência de cada um de nós pertence a Deus. Somente a Deus. E a mais ninguém. Aliás, neste mês de setembro, o Setembro Amarelo, várias são as manifestações a favor da valorização da vida e contra o suicídio. Nós não podemos encurtar o tempo de vida, como eu disse anteriormente, né? Vejamos aí o nosso melhor exemplo da atualidade, que é o Divaldo, 96 anos de existência, mais de 70 anos dedicados à causa do próximo. Recebeu uma moratória. Porque a ação dele é tão benemérita, tão importante para a humanidade, não apenas na questão assistencial, mas, acima de tudo, na questão da formação dentro da doutrina espírita. Agora, é fato que, em algum momento, a alma vai precisar deixar o corpo físico. O espírito vai desencarnar. E todo mundo se pergunta, e depois da morte, o que acontece com a alma, com o espírito? Vamos então ver as questões formuladas por Kardec, a espiritualidade superior, sobre este tema, a alma após a morte. Na questão 149, Kardec perguntou: que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos responderam objetivamente: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Olha que resposta interessante. E eu queria chamar a sua atenção para o advérbio momentaneamente, que está utilizado pelos espíritos superiores na resposta. Esse momentaneamente indica claramente algo que ocorre num pequeno espaço de tempo. E isso, naturalmente, nos leva à conclusão de que nossa verdadeira morada é lá, no plano espiritual. E que, de vez em quando, de lá vimos para uma experiência reencarnatória com vistas à evolução do espírito aqui na Terra. Nós somos de lá, estamos aqui só de passagem. Todo espírito, reencarnado ou não, é estudante. Toda a Terra é a escola. E nessa condição, aqui, nós temos aprendizados e provas de verificação. E evidentemente que aqueles que são aprovados por média progridem mais rápido, encurtando, inclusive, o número de vezes que precisarão regressar à carne para novos aprendizados e novas verificações. O espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, lá no volume 13, ele diz algo interessante a esse respeito. Ele fala: a alma, depois da morte, volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade em contínuo aprendizado. E ao terminar o curso,
voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exercício das suas obrigações. Olha que interessante. Então quer dizer que eu espírito, encarno, viro alma, tenho que trabalhar durante o tempo que foi determinado pela espiritualidade da minha reencarnação, trabalhar o máximo possível, aperfeiçoar-me, porque quando eu voltar para o plano espiritual, quando eu desencarnar, quando a minha alma desprender-se do meu corpo físico, eu volto para o campo de trabalho maior. Onde é o campo de trabalho maior? No plano espiritual. Então é bom ficar logo claro que a morte não desobriga ninguém de trabalhar. Quando a gente ouve as pessoas dizerem que alguém que morreu descansou, não descansou não, agora é que vai trabalhar, e muito. Vai trabalhar e muito. Na questão 150, perguntou Kardec: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Responderam os espíritos: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Olha que interessante. É preciso levar isso em consideração. O espírito Miramês, a esse respeito, ele diz assim: é isso que os desencarnados desejam afirmar para os que estão na Terra, presos em um corpo de carne. Que a alma conserva depois da morte a sua individualidade. Quando ela descobre que não morreu, a sua alegria é intensa e a sua esperança é maior. Desperta em seu coração o desejo ardente de voltar ao convívio familiar, bem como com seus amigos, e dizer que ninguém morre, que a vida continua com amplitudes que os humanos, por vezes, desconhecem. Então, Miramês deixa bem claro para a gente algo que é um postulado espírita, né? A vida continua, nós somos seres imortais. Nós vamos encontrar do lado de lá todos os nossos afetos, os nossos amigos que nos precederam. E claro, vamos ter obrigações, tarefas, trabalhos, vamos continuar o nosso processo de aperfeiçoamento. A gente se aperfeiçoa quando está aqui encarnado e continua a se aperfeiçoar quando está desencarnado. Mas o Kardec, ele queria ter uma resposta mais concreta ainda sobre essa questão da individualidade da alma, né? E aí ele desdobrou a questão 150, na questão 150A, perguntando: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Kardec está dando a impressão que todos nós temos, que a alma só tem individualidade quando ela está no corpo. Não, depois que ela sai do corpo, ela continua. Claro que ela vai levar no seu perispírito todas as informações, sensações, sentimentos do que ela viveu na última reencarnação. Aí os espíritos responderam para ele: continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido, ou seja, conseguido, absorvido, na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação. Que fluido é esse? Seu perispírito. Então, a gente, no perispírito, a gente leva todas as nossas características, boas e ruins. A alma não perde a sua individualidade, ela abandona a veste carnal, mas permanece num corpo sutil, que é o perispírito, e que é próprio para a continuação da imortalidade.
Você pode perguntar, e muitos perguntam, o espírito pode assumir uma outra feição diferente daquela em sua última reencarnação? Ele pode assumir, por exemplo, as feições de uma reencarnação bem anterior? Ou seja, quando eu desencarnar, as feições que o meu perispírito vai levar são as feições do Nelson, presentemente nesta reencarnação? Ele pode levar, eu posso levar, em vez das feições desta reencarnação, então eu posso levar as feições desta reencarnação, ou posso ir buscar de uma reencarnação lá bem anterior. Eu, pessoalmente, tive o privilégio de saber que tive uma existência, vivi uma reencarnação como negro, como escravo. Eu posso voltar depois dessa existência corporal e apresentar estas feições do escravo negro ou de outras. Mas é muito mais provável que eu me apresente com as feições de agora. O espírito Miramês, a esse propósito, esclarece-nos dizendo: o que chamamos com muita propriedade de espírito é o seu instrumento de comunicação no mundo em que habita. Às vezes, permanece com a forma que tinha quando encarnado, mas pode mudá-la, usando a capacidade espiritual que a sua posição no mundo fez adquirir. Isso significa dizer, abrir um parêntese aqui, que somente os muito evoluídos poderão fazer isto. O corpo espiritual é sensível ao pensamento do espírito, que, pela vontade, pode transformá-lo como desejar. Agora, é preciso haver um nível de evolução para conseguir realizar isto, ok? Muito bem. Ainda na questão 150, o Kardec fez o desdobramento na 150A, agora ele fez a 150B. E nessa 150B ele disse: a alma nada leva consigo deste mundo. E os espíritos responderam: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela, a alma, fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Interessante, né? Ou seja, nossas lembranças serão um retrato fiel do que nós fomos durante a reencarnação. Os verdadeiros valores que nós levaremos, que haveremos de carregar, né, a nossa bagagem, vamos chamar assim, são os nossos valores morais. É nesse sentido que o Evangelho cresce diante de nós e para nós. Passa a ser o maior celeiro da vida a nos ensinar, a nos ajudar a despertar os talentos em nossos corações, ou em nosso coração, para que a gente possa fazer sempre as melhores escolhas. E aí nós podemos dizer que nesse momento a nossa individualidade torna-se um sol diante da vida. Na questão 151, perguntou Kardec: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Responderam os espíritos: o conjunto dos espíritos não forma um todo. Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante, mas não obstante, conservas a tua individualidade. Olha que interessante. Nós fazemos parte do todo, mas somos individuais. Por quê?
Existem duas questões que retornam aqui nessa questão 151, com a pergunta de Kardec. Uma é a questão 14, que já foi estudada por todos nós aqui nesse estudo do Livro dos Espíritos. O que é que foi perguntado na questão 14? Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? O que foi que responderam os espíritos? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Mas, nesse aspecto, Kardec insistiu na questão 15, que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade. Ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. O panteísmo é uma filosofia, uma doutrina que adota exatamente isso. Os espíritos responderam de uma forma singular. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Daí a visão panteísta. Ou seja, nós somos pedacinhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Criados, feitos à sua imagem e semelhança. Isso não significa dizer que nós temos as feições de Deus. Imagem e semelhança no sentido de que nós temos que lutar pela angelitude. Então a doutrina panteísta não existe, pelo menos do ponto de vista da doutrina dos espíritos. Ela pode existir para outras confissões religiosas, mas para o espiritismo não. Na questão 152, Kardec perguntou: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E os espíritos disseram: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis das mesas mediúnicas? Se não fosses cego, verias. Se não fosseis surdos, ouvirias. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está só fora de vós. E aí, neste momento, o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, fez um comentário pertinente. Kardec disse assim: se as almas se confundissem numa amálgama só, teriam as dificuldades do conjunto. Nada as distinguiria uma das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. Interessante, né? Então, se nós tivéssemos... E a questão panteísta, se nós fizéssemos parte de uma massa, fôssemos um pedaço de uma grande massa espiritual, nós não tínhamos individualidade, nós não tínhamos consciência, nós não tínhamos vontade própria. E as comunicações mediúnicas mostram exatamente o contrário. O ser espiritual continua individualizado, tem consciência própria, tem vontade própria. E a esse propósito, Miramês ensina com sabedoria dizendo: não se perdem os dons da vida. Eles crescem cada vez mais sob as bênçãos de Deus. A doutrina dos espíritos é o consolador prometido pelo Mestre, como instrutor permanente das criaturas. Fechou com chave de ouro essa questão do panteísmo, arguída na questão 152. Na questão 153, Kardec perguntou: em que sentido se deve entender a vida eterna? E aí os espíritos responderam: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E aqui vocês me permitam levantar
uma questão que eu considerei interessante, né? O que significa eterno ou eterna? Na nossa língua portuguesa é aquilo que tem começo, mas não tem fim. E eternidade é a duração daquilo que não tem começo nem fim, prescinde de qualquer determinação cronológica. E vejam, na questão 78 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E os espíritos responderam: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. O que nós falamos lá no início, né? Cria permanentemente. Por que cria? Como cria? Ninguém sabe. A eternidade do Espírito continua sob o domínio exclusivo de Deus. Não nos sendo possível ainda compreender essa questão. Só Deus sabe. Apesar do Espírito Miramês dizer algo interessante a esse respeito. Podemos estar certos, somos eternos morando sempre na eternidade de Deus. O que ocorre com os homens e o que se chama de morte é a simples troca de corpos. E cada vez que se troca de vestes, as experiências se acumulam e a luz se expande. A glória se faz, fundindo-se a esperança com a alegria, a fé com o amor. E eis aí a luz da alma, eternizando-se na luz de Deus. Então, o sentido de eterno que nós temos que entender é este. Não o sentido literal da língua portuguesa. Conclusivamente, nós fomos buscar na obra Evolução em Dois Mundos, no tópico Continuação da Existência, uma grande contribuição de André Luiz a esse respeito. O que ele disse? Metamorfoseada, pois, não obstante o fenômeno da desencarnação, a personalidade humana continua além-túmulo. O estágio educativo que iniciou no berço, sem perder a própria identidade, somando consigo as experiências da vida carnal, da desencarnação e da metamorfose no plano extrafísico. Perceberemos desse modo que a existência da criatura